E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa #Arte, direto dos estúdios da TV Dedé, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa sobre arte, sobre vida, sobre literatura, sobre cinema, com Diego Gregório. E aí, Diego, beleza? Um prazer estar aqui com você e falar sobre tudo isso, né? Que são coisas que a gente ama, a gente se identifica, né? E é muito bom falar sobre arte. Massa, conheceu a casa? Conheci a casa, estou impressionado. Assim, na hora que eu cheguei, eu fiquei, uau, que lugar incrível. E aí a Roberta me levou, a gente conheceu as salas, tudo que funciona aqui. E, nossa, eu fiquei bastante impressionado, assim, incrível, parabéns né? para a equipe, é incrível. Massa, massa. E tudo limpo, tudo organizado, isso também me chamou a atenção, né? A estrutura acolhe muito bem as pessoas que estão aqui, achei Massa. bem legal. A casa de Vovó Dedé tem mais de 30 anos e é um projeto vencedor, né? Incrível, incrível mesmo. E acolhe crianças e adolescentes e as famílias, né? A gente vê aí que foi recém-lançado uma sala de corte e costura, um ateliê, né, incrível. Tem escola de gastronomia, a criançada e os adolescentes vêm para cá fazer violão, violino, violoncelo, piano. É uma coisa formidável. E transforma a partir da arte, né? Transforma a partir da arte. O podcast também, essa sala incrível, assim, eu conheci a sua equipe aqui, a equipe que faz o podcast com você, Marcos, todo mundo de parabéns, de estrutura, e a possibilidade da gente estar aqui, né, de eu estar aqui, outras pessoas que já passaram para conversar com você, assim, é uma coisa realmente que merece parabéns. O #Arte vai fazer em junho 3 anos. Que massa. São quase 150 artistas, curadores, a galera que é ligada às artes visuais de uma forma ou de outra. É muito massa, né? A gente está fazendo o registro, é um privilégio, uma alegria. E a Casa de Vovó Dedé é isso, né? É mostrar a arte. Eu acho que você abrir espaço para artistas e para falar sobre arte é um movimento tão importante, assim, tão incrível. E muitas vezes você tem que perfurar, né, o espaço, você tem que cavar e tal. E você aqui é uma porta aberta, né? Então isso é sensacional. Massa. Diego, falar em porta aberta, como foi que você abriu esse portal de Diego Gregório, escritor, jornalista, assessor de imprensa, se chegar na arte? Como foi isso? Conta aí um pouco da tua história e como é que chegou essa imbricação com a arte. Eu sempre gostei muito das expressões artísticas, né? De música. Eu gosto de músicas mais elaboradas, eu sempre amei cinema. Eu lembro muito, eu com 10 anos, assim, menino mesmo, eu morava na Vila Manuel Sátiro, que é uma periferia aqui de Fortaleza e tal. E eu lembro que eu busquei muito nas artes um suporte mesmo, assim, de companhia, né? Minha mãe trabalhava fora, né? Eu cresci sem pai e a arte foi muito uma coisa que eu usei ali para me entender, para ir me entendendo e tal. Sempre tive com o cinema, com as artes visuais, nossa, olhar um quadro para mim, assim, eu fico, às vezes eu me pergunto, como é que alguém consegue, né? Assim, olhar, é impressionante, ter uma né? casa sem quadros, por exemplo, né? Ou olhar para uma obra de arte, simplesmente passar direto e não ficar intrigado e não dizer, nossa, de quem é? Quem pintou? O que é que e isso mergulhar no representa próprio trabalho, né? Cada trabalho de arte é uma experiência diferente, né? Sim. Eu digo muito aqui no #Arte que cada obra de arte ela é única. Total. E quem tiver aquele trabalho, só você vai ter aquele trabalho. Sim. Eu tenho dito aqui, até os diamantes são iguais. Sim, verdade. Mas as obras de arte são diferentes. E você pode ter em casa, né? E as artes visuais têm uma peculiaridade que só você vai ter. O cinema, ele é público. A música, ela é pública, né? O próprio teatro e tudo, todo mundo tem acesso. As artes, acaba que o acesso é menor, né, Diego? Sim. E aí você tem aquela obra de arte, claro que você pode fotografar e divulgar, mas é sua. Sim, é patrimônio, né? É uma parada diferente, né? Ela tá dentro da sua sala, né? Para você ver o cinema, você tem que sair e tal. Eu acho que todas as artes ela têm suas peculiaridades, são importantes, mas as artes visuais ela é uma coisa que é muito bom você ter seus quadros ali ao seu redor, né? Uma coisa que eu digo assim, eu adoro abrir a porta do meu apartamento, entrar e olhar assim, e ver a Azul, e ver a Alice Dot, ver a Amanda Nunes, e ver o Gabriel Gribe na minha parede, assim, é super importante. Isso dá uma pegada diferente na vida, né? Eu acho que quando tu não tinha esses trabalhos em casa, a tua vida era diferente. Eu sempre tive arte de alguma forma na minha parede, Desde cedo, né? Desde sempre. Antes eram recortes, antes eram prints,
antes Massa. eram fotos, antes Mas eram tinha. posters. Eu sempre tive Massa. algo que eu achava bonito. Eu tenho um quadro que eu adoro, que eu peguei há muito tempo na internet, imprimi, mandei moldurar lá no ateliê arte da Dona Fátima. Não sei se você Mas a sabe dona quem é. Fátima, eu trabalho com ela lá. Sou Faço louco trabalho pela lá. Dona Fátima. Massa. Um abraço para dona Um Fátima. beijo, Dona Fátima. Fica ali atrás do Serpro. É Massa maravilhosa. demais. Me atende super bem, faço coisas com ela há muito tempo. E esse quadro é uma imagem da internet que eu imprimi numa gráfica, que é o casamento do Elvis, na hora que jogam assim o arroz e ele e a Priscila, eles recuam. E eu adoro essa imagem. Que E massa. durante muito tempo ela teve ali na minha parede. Hoje outras coisas tomaram o espaço dessa foto do Elvis. Mas assim, não era nada assinado, não era uma fotografia original. Na época não tinha como adquirir, mas era algo que era muito Mas é uma importante. imagem que traz poesia para a tua vida. E eu que adorava te tocou, olhar aquilo, né? Que te adorava tocou, olhar né? aquele momento, que é um registro dos primeiros minutos de felicidade, não importa o que veio depois e não importa o que veio antes. Mas aquele clique, aquele momento me trazia uma coisa E muito boa. só aquele fotógrafo, só aquele artista, Sim. que é um artista, conseguiu captar Total. aquela situação. Porque a fotografia, ela tem esse poder, né? De guardar um instante. Sim. Né? Não permitir que um momento se apague, assim como a poesia. Mas a gente fala disso já. Pronto. Né? E vamos entrar na poesia. Eu só quero, Marcos, abrir aqui um parêntese, que esse quadro do casamento que eu tinha do Elvis e da Priscila, as minhas vizinhas achavam que eram meus pais, que eu era muito parecido com o rapaz da foto. Que legal. Aí Filho do não Elvis. mas obrigado pela comparação, que o Elvis é lindo, Que né? legal. Diego, quando foi para escolher a faculdade, sempre pensou em comunicação, nessa pegada? Eu pensava muito em letras. Eu sempre escrevi. Eu sempre escrevi. Eu lembro que eu escrevi um poema, eu acho que eu fazia a segunda série. Eu tinha uma professora, eu nunca esqueci o nome dela. Segunda série Segunda série mesmo. Eu não sei como é que chama 7 hoje, anos, né? primário, né? Primário. 7 anos, 8 um anos, né? menino. Eu não, porque mudou tudo essa estrutura, né? Eu não lembro mais como é. Mas eu lembro o nome da professora, chamava Lucineide, era professora de português, e eu escrevi um poema, e a Lucineide gostou muito, assim, Que aparentemente, né? Ela gostou muito, e aí, de onde foi que você copiou? Aí eu falei, não copiei, foi eu que escrevi, tia, tá, não sei o que. Ela, não, isso aqui você copiou e tal, não sei o que. E ela falou tanto, que eu falei, não, eu copiei, mas eu mudei algumas coisas. Meu Deus. Eu lembro muito disso, assim, que eu tive que, né, porque ela ficou ali insistindo e tal. E é complicado isso, a professora não acreditar que é a criança Sim, que fez, era né? capaz de escrever, porque Por não que tinha não, essa... Não tinha as nossas escolas aqui, não sei hoje em dia, né, que a minha filha já tem 25 anos, também faz muito tempo que ela passou por esse momento ali de escola, de infantil. Mas, assim, não tinha um incentivo para a arte, não tinha um incentivo para a literatura, a gente não conversava muito sobre E isso. se eu fosse o professor, eu tinha dito, escreva outro. Vamos, então, sala. Se tivesse ficado com dúvida, vamos aqui, né? Vamos entender esse universo aqui da literatura, da escrita para esse Chegava no garoto outro tão dia jovem. convidando os alunos, as crianças, para escreverem de repente. Isso. Ia ser Ou lindo. seja, de muito pequeno, então, já tinha esse olhar. Sempre. Porque a sempre poesia gostei de ler, é de uma escrever. forma, pelo menos para mim, né? Eu escrevo, mas escrevo livros infantis, e eu vejo a poesia como a dificuldade da poesia, pelo menos no meu olhar, é de você colocar rimas, colocar estrofe, colocar algo. Eu vejo música muito nas poesias, né? Tanto que muitas poesias são musicadas depois, sim. né? Então, esse olhar, como é que funciona esse olhar do poeta, o fazer? É como a gente que faz artes visuais, vem no respiro, ou tem um processo? Eu acho que existem várias formas, né? Eu tenho amigos que são cordelistas, Paula Torres, a Júlia Oliveira, que elas têm uma outra forma de escrever. Elas conseguem ali, como você está falando, ritmar, montar uma estrofe, montar um verso, pensar na rima. A poesia que eu escrevo, ela tem uma referência muito grande, uma inspiração muito grande da galera ali dos 70, que é Ana Cristina César, Hilda Hilst. Então, não há um pensamento ali de criar uma estrutura de rima, de estrofe, de contagem, como uma poesia, sei lá, da Flobela Espanca, por exemplo, que é mais lírica. É uma poesia mais concreto.
Entendi. Existe uma outra forma. E eu não consigo parar, sentar e falar assim, vou escrever. Tem uma pessoa, né, assim, que me fala 2 palavras Que eu vou escrever. que eu escrevo uma poesia. Eu jamais conseguiria fazer isso. Durante o ano de 2020, eu lancei Escrevo no ano passado. Durante o ano de 2026, eu só escrevi um poema. Poemas de partida Partida e de de chegada. Ou Os Cães Não Desamam. Massa, vamos já falar sobre ele. Aí, então, a poesia brota. Eu acho que quando você falou isso das artes plásticas, é isso. Eu acho que no meu caso, acho que no seu também, talvez, né? Vem ali um suspiro. Isso. Né? Você tem E principalmente para quem trabalha com abstração, que trabalha com arte contemporânea, aquela coisa que tem gente que vai com o esboço pronto para o trabalho, que é no caso dos cordelistas que tem algo pensado. Outros pegam a tela branca, têm uma breve ideia, mas vão ali no suspiro. Sim. É o caso, né? De você, e muitas vezes está em algum lugar e vem a inspiração, pede um guardanapo, diz, deixa eu escrever algo aqui para não passar. Não, hoje em dia eu não uso mais o guardanapo, mas é o bloco de notas Acho do que tem celular. um bloco de nota, né? Mas se o bloco não estiver ali, escreve mas onde tiver, né? né? Preciso escrever uma ideia e, assim, vem algo que eu quero dizer. Eu quero tentar traduzir algo eu quero tentar traduzir o pensamento, eu quero tentar traduzir um fluxo, uma emoção. Eu escrevi esse livro para tentar segurar um momento antes que ele se apagasse. Era um momento que estava prestes a se apagar, eu senti isso. Entendi. E eu falei, não, esse momento eu preciso que ele seja mais duradouro para mim. Registrar. Eu preciso que esse momento tenha peso. E esse livro, ele pesa quase o mesmo que pesa um coração. Puxa vida. E aí eu pensei nisso, assim, eu não vou deixar que isso se apague, nem vou deixar que essa lembrança seja uma lembrança transitória, assim, eu quero que seja que fique, né? Eu quero cuidar melhor dessa história, melhor dessa história. E eu escrevi esse livro. Que é interessante, que é justamente isso que a arte faz. A arte é permanência, né? Sim. Os artistas vão, né? Mas a arte permanece. E a arte fala, né? Ele continua falando. Então Conta é interessante, histórias, a gente estava falando aqui sobre a foto do Elvis, né? Do casamento do Elvis. E o fotógrafo conseguiu ali registrar e deixar, fazer com que permanecesse, né? Sim. E o livro, da mesma forma. Sim. Né? Nesse olhar do poeta, nesse olhar do escritor, cara, eu vou aqui falar sobre isso. E eu vejo que todo livro é muito isso, né? De você guardar uma história, porque senão você fica só para você. Né? Senão aquilo ali tem que ser publicizado, né? E colocado de forma poética para o mundo. Mas aí não foi para letras. Por que não? Letras. Porque pensou, mas por que não foi? Resolveu ir para tentei entrar em letras na UFC, não consegui. E aí fui estudar marketing, que era uma faculdade mais fácil na época. E aí entrei, eu estava começando ali as faculdades, fui fazer na UVA, estava começando a história das faculdades pagas, e a UVA é massa, né? A UVA serem melhores boa. pontuadas, né? Eu lembro que na minha época tinha assim, umas faculdades bem boas, bem pontuadas e tal. Quando eu entrei na faculdade cearense, no jornalismo, tinha a mesma nota da UFC naquele ano, no ano que eu entrei, eu lembro que saiu no jornal isso. E aí eu fui trabalhar numa casa de shows aqui chamada Cucucaia. Cucucaia? Eu conheci Você minha lembra esposa demais no Cucucaia. Não acredito. Que massa. Conheci a Lenise no Cucucaia. Que massa. Dia 9 de janeiro de 2004. Eu vivia no Cucucaia. Provavelmente eu já estava lá. Cucucaia é massa, pouco né? depois. O Cucucaia era o antigo Tauap Clube. Era, né? Ali local. na Pontes Vieira. Era. Né? E o Cucucaia é massa. Acho que hoje o Cucucaia funciona muito para shows específicos. Né? Ele era toda sexta e sábado. Ele era da Elaine Brito e do Walter Medeiros. Eles comecei a trabalhar com eles, aprendi muito. Eles trabalhavam na gestão na época. Que legal. Então, a tua pegada de marketing, de promoção cultural, começou tudo lá. Começou muito lá no Cucucaia. No Cucucaia. Que massa, cara. Coincidência. E a Elaine, ela era assim, uma mulher bem brilhante, assim, cheia de boas ideias. E eu lembro que ela falou assim, você sabe fazer outdoors? Que a gente fazia uns outdoors na cidade, né? Aí eu não sabia, mas eu falei, sei. Aí a gente sentou, abriu o Photoshop. E aí ela falou, vamos fazer junto. Ela me ensinou meio que ali sem querer. Legal. A gente fazia outdoors, aí eu fiz Elba Ramalho, Chico César, Dominguinhos. Então, assim, eu tive um contato muito cedo, muito jovem, né? Eu era um menino ali de 20 pouquinhos.
E eu tive um contato muito cedo com um mundo muito incrível, né? Assim, de arte. Formidável. De ficar com Elba Ramalho jantando, assim, e era para mim Oportunidades, né? muito legal. E que eu agarrei, que fiz muito bem feito. Passei 10 anos no Cucucaia, mesmo fazendo outras coisas, eu ia diminuindo o meu tempo de permanência lá, né? Entendi. Assim, aí eu começava a ir uma vez na semana, 2 vezes na semana. Mas eu passei 10 anos trabalhando no Cucucaia, mesmo fazendo outras coisas. E é massa essa história, que eu acho que é muito do brasileiro e do cearense, te perguntarem, sabe fazer isso? Cara, sei. Sem nunca ter feito. Só que o cara vai para cima e faz. E faz, eu né? aprendo muito rápido, assim. Que legal. E se eu leio ali de repente, eu compreendo muito, muito rápido e aí eu consigo, inclusive, ensinar. Porque a coisa de, se você disser ali, eu não sei, aí o cara diz, tá bom, vou chamar outra pessoa. Acabou. Aí você acabou. Aí acabou. perdeu. Então, se você tem um pouco de noção, estudou, e tem coragem de dizer, cara, e assumir que você pode até errar, mas no final você acerta. Sim. Você pode até e tal, mas depois você vai desenrolando, né? Isso é muito legal. E a questão do empreendedor, né? Me deu um frio na barriga, porque as placas de outdoors, né, você sabe, elas são gigantescas. Não é um layout ali para você usar. E é uma parada que vai para a rua, né? Tem que ficar muito bem feito e tal. Hoje são iluminados, né? Hoje os outdoors estão, a maioria são de LED, né? São de LED. Isso mudou muito rápido, né? Hoje eu estava outro dia andando ali pelo Washington Soares, eu disse, aí meu amor, viramos os Jetsons, porque você anda na cidade e é tudo iluminado. E ficou muito fácil, porque você troca. Pouco, né? Se você tiver uma cidade mais... Assim, outra escala, né? Uma cidade aí maior é uma coisa Fortaleza gigante, e tal, né? cidades mais urbanas, né? Porque a gente é uma cidade muito de praia, né? Exatamente. Mas você vê uma cidade, por exemplo, como São Paulo, e eu tive um amigo que chegou há pouco tempo também do Japão, ele falou, cara, ele me mandava uns vídeos assim, era realmente o Blade Runner, Era tudo de LED, tudo de placa. E aí, voltando à comunicação, né, lá no Cucucaia, a própria Line, por que tu não faz jornalismo? Por que tu não faz jornalismo? E aí eu peguei e fui fazer jornalismo. E aí foi massa, legal. Aí muitas coisas aconteceram. Passei 2 anos no Dragão, no CDMAC, ali trabalhando com cultura, aprendi muito também. Ou seja, o jornalismo já se direcionou para a cultura, né? Sempre. Apesar de ser muito amplo, eu faço, por exemplo, já fiz o Boteco do Gustavo Lima. Legal. Que é música, né? Que é música, que é arte. Mas eu faço também empresas, empresarial, empresas de consultoria, empresas de gestão, faço muito gastronomia. Entendi. Que é arte, eu vejo muito a gastronomia como arte, né? Eu comparo muita arte abstrata e a arte, de modo geral, ao chefe. Sim. Que é aquela questão, a gente está produzindo, está fazendo o trabalho, aí você tem que dar o ponto. E, às vezes, a gente passa um pouco do ponto e estraga o trabalho, então tem que começar de novo. Eu acho que sim. Então, tem essa gastronomia... E o visual também, muitas vezes, isso. Né? Hoje, você empratar cada vez mais, né? Você come com os olhos, realmente, né? Você vai aos restaurantes, tem essa coisa de você ter um prato bonito, bem montado, né? E as pessoas gostam de rede social e celular, as pessoas tiram foto, fazem suas resenhas. Antes a gente tinha um crítico de uma revista, de um jornal muito importante, que você esperava 1 ano para ele ir no seu restaurante. Mas hoje em dia, todos os seus clientes são críticos. Né? As pessoas fazem resenhas, fazem vídeos, publicam, e alguns têm... Eu tenho clientes que a gente recebe, eu faço essa ponte, nessa curadoria ali de digital, de relações digitais, e a gente recebe pessoas que têm uma visualização louca, assim, de 500 mil views. Caramba! É uma loucura, Caramba. Muito legal. E é um menino que ele simplesmente, assim, não estudou gastronomia, nem é jornalista. Deu um clique no mas prato manja ali, muito bem. E disse, cara, que massa, o prato estava massa e tal, e aquilo viraliza, né? Viraliza, é incrível. E hoje tem muito de chegarem, pelo menos a galera às vezes me liga, cara, dá minha nota lá no Google. Aí você vai lá e coloca as estrelas e faz o comentário, né? Isso, como é isso para a imprensa, para vocês que trabalham? Então, você tem que monitorar o que está fora, aquele que, na verdade, todo mundo é influencer hoje, né? Sim, tem uns exatamente mais, isso. tem uns menos, que eu trabalho com isso. Mas como é isso? As empresas tentam monitorar, tentam... A gente, assim, a grande maioria das empresas, né, as empresas que levam isso a sério, são empresas mais perenes, inclusive,
elas tentam assim, ter um diálogo com o cliente. A gente coloca muitas vezes um backdrop de mesa, falando, avalie muitas vezes tem ações de marketing, tipo, quanto mais avaliações, se você me avaliar, eu te dou uma sobremesa, eu te dou um desconto, eu te dou um cashback. Porque é muito importante para os retornos, para você ser bem colocado, por exemplo, ali no Google, na busca. Massa. Assim, quando eu estou viajando, por exemplo, eu pesquiso bons restaurantes para comer em Recife. Todo canto que a gente viaja, você olha. Para onde é que você monta a viagem olhando as estrelas que a galera dá no Google. E hoje a gente tem a inteligência artificial, né? O site GPT, que é o mais conhecido, por exemplo, né? Que todo mundo usa. Minha mãe só agora toda é chat GPT. Ela usa muito, né? Quebrou barreiras. Minha filha usa, minha mãe usa. Assim, e você usa para tudo, né? E quanto mais informações você tiver dentro da rede, quanto mais bem colocado você tiver ali no Google, mais você aparece no chat GPT. Você precisa dar informação. A inteligência artificial, ele não cria a informação, né? Ele busca a informação e ele distribui, ele entrega. Então, a gente tem que falar. Usa como, pelo menos eu uso como secretário. Eu até brinco que a minha secretária é a Gepeteia. Então, eu até, inclusive, chamo de Gepeteia e ela diz Gepeteia. Porque outro dia caiu a corrente da bicicleta, eu não estava sabendo montar, eu tirei uma foto, coloquei, disse, como é que eu monto isso? E diz na hora. É incrível. Tava o Iron, que é o cachorro da gente, estava com a ferida, eu tirei a foto. Claro que você não vai confiar nisso plenamente. Mas é uma guia, né? Eu disse, cara, o que é isso aí? Então, ele elimina muita coisa. Disse, cara, isso aqui deve ser tal coisa, leva no veterinário assim, e o veterinário vai ser esse. E aí já diz aqui, tem tantos veterinários na tua região. Poxa, então, para mim, funciona como secretário. Eu acho incrível, eu acho que funciona bem, eu acho que está dado, eu acho que a gente vai ter uma transformação nos próximos 10 anos, assim, que a gente nunca imaginou. Vai ser um salto gigante. Os saltos, os saltos que a humanidade dá ali pensando na estrutura, em tecnologia, em infraestrutura, eles estão ficando mais curtos, né? Isso. E esse salto que a inteligência artificial está trazendo vai ser o salto maior e mais curto que a gente teve história. A gente não faz ideia do que vai acontecer. E os bons profissionais, né, têm que entender, né, Diego? Então, na comunicação, no jornalismo... Não adianta lutar contra. Não. E aí você tem que tentar cortar um pouco de caminho, você tem que ter a inteligência humana para filtrar, saber se aquilo ali é por ali ou não, né? E usar como secretário para tudo, né? E principalmente nas referências, né, e tal. Às vezes eu vou visitar um museu e aí você clica, aí aquele trabalho de arte traz a referência e conta a história toda do artista e diz onde é que o cara está expondo, as últimas exposições, a tendência. Poxa. O que eu acho inadmissível e o que tem se conversado muito, né, é um cuidado para que a IA ela não ocupe o lugar humano na produção de arte. Com certeza. Há essa né? E eu vejo que não só na produção de arte, mas em toda a produção. Só que a arte, e a gente vê isso, você é assessor de imprensa de muitos artistas e excelentes artistas, o genuíno é a arte. Ao fazer humano, fazer manual, eu vejo que, pelo menos é como eu penso, vai prevalecer. Então, cada vez mais, a manualidade vai ficar mais valorizada. Pelo menos é como eu penso. É como deveria ser, e é a luta para que isso aconteça. A luta é para que isso aconteça, né? Mas nem sempre é como a gente espera. A gente pode ver, por exemplo, ali na pandemia, que a gente achava que as coisas iam mudar muito, mas acabou a pandemia num dia, na semana seguinte, as coisas voltaram a ser como era. Os funcionários voltaram a ser tratados como funcionários. A gente achava a natureza, né, que a gente achava deu um respiro e depois foram para cima de novo. A gente vai valorizar muitíssimo poetas, escritores, por exemplo, porque os livros dispararam durante a pandemia e a gente percebeu a importância. No outro dia as pessoas voltaram a ir para o shopping, a olhar para as telas e mudar a estrutura, assim. Houveram, claro, algumas mudanças, algumas positivas, outras nem tanto, outras não. Mas não foi nada do que a gente leu que ia acontecer, do que a gente imaginou que fosse acontecer. É verdade, é verdade. Então, assim, é preciso que tem que ter um cuidado. Tem que ter o cuidado, tem que ter uma luta realmente e tal. E aí você vê, por exemplo, marcas de luxo, de moda, como Gucci, Dior, não lembro bem qual das duas, ela repugnou totalmente essa criação de IA para identidade visual, para artes visuais, né? E ali na contramão, ela convidou alguns artistas no mundo para criar as fotos da campanha. Massa. Eu não lembro agora qual foi
a marca, mas é muito importante porque você vê, às vezes, ali uma marca pequena, o cara que ainda ali está achando que é isso mesmo, e ele usa a IA para desenvolver um desenho, para desenvolver uma coisa que pode ser assinada, pode ter um toque humano ali, deve ter, né? Isso. E às vezes para baratear, para não contratar um ator para fazer a publicidade e tal, aí ele vai usar a IA. Só que eu acho que isso vai ter um momento que não vai ter como, porque a Nossa, é arte um esvaziamento muito grande, né? E além de tudo, assim, gente, é muito cafona. É muito brega você abrir ali uma propaganda de uma empresa e ter geralmente uma produção de IA geralmente mal feita, porque a galera assim, ainda não e manja, mesmo que né? seja bem feita, né? É muito cafona. O humano tem poesia. Eu vejo que eu brinco que Deus criou a natureza, que é uma obra de arte fabulosa, né? Só que os pássaros, eles cantam sempre, o bem-te-vi, ele canta sempre do mesmo jeito. Aí vai, né? O ser humano, ele cria de tudo. Então, o ser humano é o bicho, é o animal, é o mamífero que consegue pensar além, né? Sim. E isso é só nosso. Sim. Não vai ter IA que consiga fazer isso. Não vai ter IA que consiga fazer isso. O belo da produção humana é justamente ela não ser perfeita, né? A gente ter... E é o que nos diferencia, né, Diego? É o que nos diferencia. Eu tenho uma obra da Alice Dott que eu adoro, assim, que eu fiquei, nossa, ela era uma artista que ela faz muito autorretratos, né? É uma característica dela. E eu adoro isso. E aí ela tem uma que ela até tá estranha, esquisita no autorretrato. E o nome do quadro é A Pior Pintura Possível. E eu falei, Alice, eu vou te confessar uma coisa, que eu acho que essa é a minha preferida e tal. E ela olhou para mim, eu acho que é a minha preferida também. Que ela tá esquisita, ela tá com os dedos longos e tal. Acho que ela se pintou assim num dia que ela tava, talvez, com diferente por dentro, né? E aí isso respingou ali na tela. Eu gosto muito disso, né? Do imperfeito. Do improviso. Eu acho que a nossa capacidade de... Nenhuma tela vai ser igual se a gente fizer manualmente. Nenhuma assinatura é igual. Eu acho que isso que torna belo, acho que isso que torna único. Isso que faz com que a gente seja muito superior à IA, apesar dela muitas vezes ser assim, perfeita, né? E o texto perfeito, pronto. A correção é perfeita. Ela busca a perfeição e se perde nisso, eu acho, porque a gente aproveita o erro. Sim. E aí que a gente sabe que os cientistas trabalham muito nesse teste, né, na tentativa-erro. Os artistas também vão nessa tentativa-erro. E a capacidade de improviso, a capacidade de ver poesia num balde derramado, né, em algo que não era para ser legal, eu disse, caramba, Deus foi bom, né? Sim. Então, isso é que faz a diferença, né? A arte está nisso, né? A arte está nisso, né? Diego, aí Cucucaia fez jornalismo e foi se aproximando cada vez mais da arte e de artistas. A arte sempre foi presente, né? Eu fiz campanhas políticas, eu fiz muitas coisas, mas a arte sempre foi o que me moveu. Eu sempre tentei aproximar a comunicação e a minha existência mesmo, né, da arte. Nossa. Eu sempre escrevi, e aí ali nos anos 2000, eu transformei rabiscos e agendas em fanzines. Que legal. Eu não sei se você lembra, mas tinha um movimento muito grande ali do zine, do fanzine. As pessoas se encontravam nas praças para trocar os fanzines, que era o quê? Você escrevia poemas, poesias, crônicas, e aí colocava numa folha de ofício, pegava colagens de revista, quem desenhava, desenhava. É massa demais, né? E a gente fazia as dobraduras, ia na Xerox ali no Benfica, sei lá, era 8 centavos, 12 centavos na época. Na Avenida da Universidade ali, né? Xerocava, fazia a dobradura, grampeava e se transformava num livrinho. E algumas pessoas vendiam por R$1, outras pessoas trocavam e tal, e era muito incrível. E eu fazia muito isso. Semanalmente eu lançava um fanzine. Poxa vida, paquerava usando fanzine, estava ali querendo paquerar com alguém, chegava. Era muito bacana, né? Legal, isso não acontece mais. Quais eram as praças? Ali do Benfica, da Gentilândia. Benfica é massa, né? Benfica é muito. Eu vivi intensamente na minha época de juventude o Benfica. Aquele clima ali da Avenida da Universidade, Praça da Gentilândia, né? Nós moramos no Benfica e nós saímos do Benfica, mas o Benfica não sai da gente, a gente vive no Benfica. Passamos carnaval lá agora. Pulamos 5 dias de carnaval e ali na Praça da Gentilândia. Ali é incrível, né? Eu não fui. Tem uma energia Eu não fui massa, pro carnaval, né? Lá. Eu trabalho no carnaval desde 2018. Eu faço o maior carnaval do estado.
que eu faço comunicação com o Carnaval do Aracati. Massa. Esse ano eu não fiz, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer nada, Vou- porque é muito intenso. Eu tava Que sentado no legal. sofá, era o segundo dia de carnaval, e apareceu a matéria. Hoje o Aracati está no seu 6º dia de carnaval. Ela é muito grande, assim. Legal. E aí eu é acabei incrível, não né? indo, mas o Benfica sempre tem essa coisa de ser um Muita lugar cultura, muito né? jovens, né? A galera ali vem de vários bairros, das periferias e A tal, e se universidade encontram ali. A universidade borbulha ali, né? A promove isso, reitoria, os a bares. arquitetura, os barzinhos, né? Aquela arte ciência ali, aquela livraria, eu pegava toda minha quinzena do Cucucá e vinha andando até a arte ciência, gastava todo em livros Que ali. legal. No outro dia minha mãe tava louca, assim, meu menino, não tem mais dinheiro e tal, não sei o Que quê. legal, que legal. Que o Benfica proporcionava isso. E aí foi assim que as pessoas começaram a ler. Eu acho que todo artista quer ser lido, Todo quer ser artista visto, quer ser ser vi- comprado. com certeza. Alguém chega É na. fundamental. Já pensou alguém quando pega uma tela sua e manda uma foto depois sua tela tá linda aqui na minha. É Nossa, formidável, é formidável. é uma coisa muito O grande, né? Guilherme dá ponto de vista, ele diz sempre, o melhor elogio é a compra. E realmente é pelo sentido, claro, que nem sempre você tem condição financeira de comprar, apesar de que eu digo que tem arte de todo preço. Sim. Tem arte de todo preço. Mas a aquisição é massa, a aquisição do livro, a aquisição Nossa, da obra obrigado de por ter arte. comprado meu livro lá Foi lá em em Canoa Quebrada. Foi massa. Ali foi uma alegria. Foi muito legal. Ali a gente estava como é o nome daquele restaurante, cara? Sal e Mar. Sal e Mar. Pronto, a gente vai sempre dos- lá eu no Sal e sou Mar. Fã do Sal e Mar Massa. demais. E o Sal e Fafia, Mar- um beijo pra você. E o Sal e Mar proporciona as paradas massas, que naquele dia a gente estava lá, tomando uma caipirinha e tal, e vocês chegaram, né? E aí a gente conversou e compramos o livro. E teve outro dia que a gente estava lá, e quando olhamos, do lado estava Vanessa da Mata. Que Aí massa. eu disse, caramba! Ela fez show lá no Festival de Gastronomia. Estava andando de bug e Eu tal. assessorei esse festival, mas eu estava em Lisboa, assessorei ele remotamente, fiz a comunicação. Poxa, muito massa. Então, o Sal e Mar é muito um abraço para a galera lá, sempre muito solitos. Eles são... E Canoa é massa, né? A Fafia Aracati é massa, sensacional. O cuidado que ela tem com aquela estrutura, ela convida artistas, mulheres artesãs e tal. É uma outra, ali eu elogio sempre ela quando eu estou ali. né? O restaurante é incrível, a vista é formidável, né? Maravilhosa. Canoa, Aracati é diferente, né? Me deu até vontade de semana que vem estar em Aracati. Ontem eu mandei, saiu uma entrevista, saiu uma parada no Instagram dizendo Aracati é a melhor cidade para se morar e tal, não sei o quê. Aí eu printei e mandei para a Lenise. Eu digo, bora. A gente andou ali na Rua Grande, Eu ainda olhando moraria, casa. eu moraria Cara, moraria tranquilo. Eu adoro aquela... Tem muita cultura. Sim. É para além do mar, né? O mar é lindo, Sim. mas tem muita cultura, né? Tem uma pegada Muitos diferente. artistas incríveis, né? Tem Aquela uma galeria energia. lá, a Ilha Galeria, que reúne uma galera o e tal. Márcio Del Pique, a gente Márcio está Del lá. Pique. A importância que Canoa e Aracati eles dão para e transformar. Eu gosto muito do artesanato, acho importantíssimo. Mas eu adoro também quando você transforma ali essa história do artesanato em arte, né? Você tem uma estrutura, um pensamento ali, é bem interessante isso. Massa, massa. E a Ilha, a galera brinca que é a galeria mais visitada do mundo, porque passa muita gente, ela está ali na sim. Broadway, né? O Márcio e a galera da Ilha é muito, muito massa mesmo. E interioriza, leva para o interior, né? E, além disso, mostra para a galera do exterior que Canoa Sim, é sim. muito frequentada por estrangeiros, demais. né? É muito, muito bom, muito bom. E aí, se aproximou cada vez mais, veio mais. nesse mergulho Sim. e se aproximou de artistas. E quando foi que começou a assessoria? Começa a parar de assessoria de imprensa. Como é que funciona isso? O assessor de imprensa, ele cuida da comunicação da empresa, do instituto, do artista, né? Entendi. Você tem um pensamento ali mais pensando em como comunicar o seu negócio. Eu gosto muito de pensar que você tem um ateliê, você ser artista, você tem um negócio, né? Claro. Eu gosto muito inclusive eu estou com um projeto que a gente vai conversar, que é você pensar mesmo antigamente, sei lá, no século XV, no século XVI, você ficava ali pintando, morria com 40 anos, 35 anos, e aí anos depois alguém descobria ali que você era um artista e alguém ganhava Ia vender dinheiro. teu trabalho, tu nunca usufruiu daquilo e tal, né? E hoje em dia eu digo, não, gente, ninguém fica mais em casa pintando, sabe? Essa coisa que tinha do artista ali muito...
né? E ficava pintando e alguém ia lá. Romântico demais, né? Eu acho que Romântico há o romantismo, há a dor, Claro, senão a claro. gente não produz, né? Falei no clube de leitura esses dias, eu falei isso. Ah, precisa da dor, precisa de uma angústia, de um Claro, incômodo, claro. senão a gente Mas não isso é o pinta. momento de você pintar. É, Isso, a exatamente. gente tem que separar, pelo menos é como eu penso. Eu penso como Eu, você. como artista, eu vejo que arte é produto, e se você quer viver de arte ou complementar, Sim. artista paga boleto. Sim. É muito boleto. Sim. Né? Todo mundo tem muito boleto para pagar. E o artista precisa sustentar E a a arte tinta dele. é cara, né? A impressão é Tudo cara. é cara, a vida é cara, né, Diego? A vida é é. cara. E para você ter dignidade na vida, porque a pessoa pensa justamente essa questão. Ah, o artista é romântico, o artista não precisa ganhar dinheiro. Pra que um artista de usando o celular caro? Pra que não sei o quê? Não, e precisa sofrer não, ninguém precisa sofrer. Você pode até colocar o sofrimento dentro na perspectiva de olhar o mundo, porque o artista vê um mundo diferente. Então, quando você observa, né, os incômodos, pronto. Então, quando você vê alguém em situação de rua, você vê alguém doente, você tem uma guerra absurda. Então, os artistas, eles retratam isso com poesia. Sim. Né? Mas ele não precisa estar lá. Sim. Ele não precisa de ver. Ah, se ele viver, ok. Mas não necessariamente. Então, o artista, ele tem capacidade ele fala do mundo, da experiência, do que chega até ele. Então, você não precisa sofrer. E a arte, ela é produto. A arte, ela é riqueza. Total, então, a arte, ela não pode ser de riqueza só para o colecionador, só para a galeria. Sim. Ela tem que ser riqueza para quem produz, para quem a faz, né? Então, essa história o artista liso, o artista... Não, conversando com o artista outro dia, o pessoal ali dizendo que andava de bicicleta, e o pessoal achava legal que ele era ambientalista. Eu disse, lá sou ambientalista, eu queria estar andando, era de BMW. E é muito verdade, isso. É verdade. É muito isso. O artista, assim, ele merece o conforto, ele merece o retorno, né? Ele merece, assim, essa valorização de você chegar à noite e dormir numa cama confortável e tal, não sei o quê, né? Acreditar que é muito importante acreditar que o seu trabalho tem valor. E todo trabalho tem valor. E um trabalho artístico, né? E ele tem que chegar... Só que aí tem uma questão que aí vai para o marketing. Porque aí não adianta que eu digo muito para a galera. Cara, a Coca-Cola todo dia se reúne para vender Coca-Cola. E é um dos produtos mais consumidos do planeta Terra. E é o que mais gasta em investimento de comunicação. Pronto. E tudo é assim. Então, você olha para as grandes marcas, ela tem um bom produto. E ela só chega lá, lá no sentido de ser consumida, de ser muito consumida. Se tiver marketing. Sim, com certeza. E é justamente esse o trabalho da assessoria de imprensa, né? É você fazer essa ponte no caso da arte, né? Do artista com as estruturas de comunicação, os veículos. Entendi. E não só fazer a ponte, mas assim, pensar como a gente vai dizer isso. Como vamos mostrar esse trabalho. Como a gente vai chegar... furar bolhas. Como um trabalho de arte pode chegar numa coluna social onde tem alguém lá que vai, nossa, que bacana, que nunca viu abrir uma revista de arte, por exemplo, ou um caderno de arte, mas vai ver numa coluna social e vai dizer, nossa, que bonito, quem é essa moça? Né? Nossa, ela é artista, nossa, eu quero um quadro dela. Né? Você ir criando esse desejo e furando bolhas. Eu acho super importante trabalhos com cadernos como o Vida de Arte, por exemplo, né, que está ali eu acho que é o único caderno que a gente tem hoje em dia, assim. O Otimista também tem tem uma coluna para arte. Tem uma coluna para arte. O Daniel Vicente também, ele é um cara que ele é bem sensível e tal, não sei o quê. E é muito importante, mas é muito importante também a gente estar em outros veículos, em coluna social, de repente, numa matéria falando sobre economia. Pronto. Né? A gente entender que isso assim, que é uma empresa, que é uma estrutura e que a gente consegue comunicar em várias editorias. E aí eu tenho muito esse pensamento assim, quando eu estou trabalhando com artistas, cantores ou escritores e tal, é você ir pensando em que editorias, quais pautas a gente pode conseguir estar nos veículos e onde a gente consegue chegar. Dar visibilidade. Dando visibilidade. Para a galera saber que aquele artista existe, que aquele artista está em plena produção, que o ateliê dele fica em tal canto, que a arte dele se comunica com isso, com aquilo, né, e tal. E traduzir também, muitas vezes, o trabalho do artista, né? Entendi. Quando eu vou escrever o primeiro release, ali, um release de uma exposição, por exemplo, aí eu entrevisto, né, converso bastante com o artista e tal. Aí depois que eu entendo, eu digo, não, agora tem uma forma entender a poesia, entender a poética, e você né? traduzir para alguém que é leigo, que de repente não é alguém que estudou história da arte, ou alguém que
que é leigo, que de repente não aprecia mais ou menos, como é que a gente conquista esse público, né? Entendi. Então a gente pega esse trabalho, essa estrutura, esse pensamento, o que vai tensionar ali para o artista e a gente traduz para estar em alguém que vai de repente chegar em casa e vai ler o jornal, ou tá rolando ali no Instagram e eu quero conquistar aquele olhar, eu quero que ele pare para ler mais sobre o artista. É muito bacana, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Eu tenho essa sensibilidade para a arte, porque é algo que eu gosto muito, né? Massa. Então, os artistas já estão abrindo os olhos, já Muito. estão... Que bacana isso, assim, de que a galera entendeu a importância disso, entendeu que é importante da entrevista, participar de momentos como esse, como podcast, ir a jornais, responder perguntas ali, que muitas vezes o artista recebe de um jornalista, sei lá, 5, 10 perguntas, né? E aí, nossa, eu vou responder isso não. Aí agora eles entendem, nossa, que bacana, eu vou responder sim. O que é que você acha? A gente faz essa troca. Trabalhar a imagem, né? A gente, quer queira, quer não E queira. fazer um shooting, né? Fazer uma sessão de fotos, tem que ter atualizada. Não pode... eu consigo uma pauta e o artista me manda uma foto que tem 8 anos, que tem 10 anos, ou então uma foto que não tem uma resolução boa. Automaticamente ali vai diminuir nossas possibilidades de ter uma matéria bacana, de fazer uma collab com o Instagram. Massa. Muitos artistas estão entendendo a importância de ser presente em rede social, de mostrar o seu trabalho. Conversei com a Lúcia aqui, ela disse, somos escravos do Instagram, somos. A Sacoleira. A Sacoleira, Sou conversei fã com dela, ela, que é boa. formidável. Ela disse, somos. E pra gente, porque assim, o ideal para o artista era ele produzir e não pensar em mais nada. Mas não pode mais. Não. Mesmo os artistas que têm assessoria de galeria e tal, ele tem que estar ali no feedback pronto para o profissional. E as galerias, eles estão esperando isso dos artistas. Isso. Institutos, instituições também estão esperando isso do artista. É o que tem sido conversado, é o que as pessoas estão entendendo. Quem eles têm mais acesso, eles chegam... Então, o mundo é muito rápido, né, Diego? É muita loucura. Então, se algo chega mais rápido para ti, um bom trabalho, é mais fácil ele ficar com um bom trabalho que chega do que ele garimpar o bom trabalho, né? Então, o artista tem que entrar nessa vibe, né? Eu estava conversando com um artista, ele é paraibano, já iniciou o trabalho nos anos 80, né? Está em expôs em bienais, etc. Uma pessoa que tem um nome incrível. E eu estava mostrando um outro trabalho para ele de um rapaz, de um artista que eu adoro, que eu acho incrível, mas que ainda não tem a visibilidade, nunca expôs, né? Tem um trabalho muito ali. E ele gostou muito. E ele falou, nossa, Diego, você tem que pegar esse trabalho desse menino e expor, e colocar em determinados lugares, tem que ser o quê? E aí até eu adoraria, mas eu preciso da energia dele nisso. Isso. Né? Você tem que estar junto, Você precisa... Né? Infelizmente, não existe mais essa coisa do patrono. Não dá para empurrar a história sozinho, né? Você tem que estar ali, todo mundo junto. Como Grandes Esperanças, né? Que o menino é apadrinhado, e aí pega o quadro dele, aí investe milhões nele, porque acha que ele é um gênio. Isso não existe mais, as pessoas... Talvez ainda exista, mas é muito mais raro. E as pessoas não têm... Hoje em dia, não tem como pôr essa energia. Então, o artista, a meu ver, ele tem que entender que ele precisa pôr uma energia tanto na criação quanto na circulação. Porque tem muita coisa linda sendo feita em Fortaleza, né? A gente traz formidável, né? Artistas maravilhosos. Que eu tô gente escrevendo muito bem, né? A gente está num momento muito bom, assim, de criação e tal. Mas a gente precisa dessa força na circulação. Né? E a energia, né? E o Ceará é um estado que ele está aí para o mundo, né? Ele está aí para o mundo. É indo e vindo, o cara, você viaja para fora, ou viaja para qualquer canto, quando vem o avião lotado de estrangeiros. E a galera daqui, muito embora o cearense não tenha ainda conseguido enxergar que a arte ela é patrimônio, né? O cara compra um relógio de 60 mil reais e às vezes acha caro um trabalho de 3. Nossa, só que o relógio vai ficar naquilo. O trabalho de 3 pode ser que ele pegue 600 mil. Né? Então, a arte, ela valoriza bastante. Perder, você não perde. Né? Então, essa questão do ativo financeiro, e mesmo quem não tem esses 30, 60, 200, 1.000, 2.000, 300 reais, você compra trabalho por 100 reais. E aquele trabalho, às vezes, vai para 1.000. Né, 2.000. Eu posso dar uma olhadinha aqui no nome do Pode, com certeza, com certeza. Eu faço questão de divulgar aqui e esse olhar, ele
tem que chegar no cliente, porque se você não chega lá, ele não vai saber de você. É acessibilidade, né, Diego? A assessoria de marketing, ele acaba dando acessibilidade ao artista Sim, e ao trabalho. Faz com que o grande público chegue lá, né? Consiga chegar. Ó, esse menino aqui eu conheci, ele fez o curso da Alice Dot lá no BNB Cultural. Massa. E eu vi ele rabiscando assim, eu falei, cara, que coisa... Era ainda uma ideia de... Eu falei, nossa, que coisa linda. E aí entrei em contato com ele, falei, gostei muito dessa tela, quero comprar e Maravilha. tal. O preço, assim, surreal, assim, de... Acessível ainda? Bem acessível, Ainda, né? bem acessível. Ainda, né? É, mas eu acho que vai acontecer. Ele tem um trabalho paralelo que ele faz retratos para famílias e Massa. tal. Como é o nome do artista? Lucas, ó, o Instagram dele é Lucas Desidério. Lucas Desidério, massa. Pronto, já está convidado para o Hashtag Arte. Sensacional, Pra gente você vai bater um gostar papo muito aqui. de conhecê-lo. Maravilha. E ele faz um trabalho paralelo que é pintando com café. Que maravilha. Mas aí ele tem um trabalho assim mais autoral, que ele estuda a infância. Sensacional. Que massa. E aí na hora eu falei, cara, eu preciso comprar o quadro desse rapaz. Tá? E eu acho que vai ser E aí investimento. e é viu? massa quando você diz, cara, eu preciso ter um trabalho desse artista. Porque às vezes E a não alegria, assim, de desembalar. e às vezes não é nem aquele trabalho, mas muitas vezes o cara, o colecionador, a colecionadora, quer um trabalho do artista. Sim. E aí vai no ateliê e escolhe algum. Sim. Mas ele quer ter um Alice Dot, quer ter um Lucas Desidério, quer ter o trabalho, um Ramon Alexandre e tal. Aí você quer isso aí, né? Diego, e o cinema? Como essa parada, porque eu abri o Instagram outro dia, disse, cara, tô no Recife e vim para o cinema aqui e tal. Como essa pegada com o cinema? Cinema é uma grande... A arte, né? Como é uma grande... cinema é uma linguagem que eu, assim, amo desde criança. Eu lembro de com 10, 12 anos, eu já assistia o Oscar, já ficava ali maravilhado com aqueles outros mundos, né? Os filmes maravilhosos ali quando eu era criança. Eu vi A Rainha das Trevas, passava na sessão da tarde. Maravilha. Eu gravava tudo em DVD, alugava, ia para a locadora. Toda sexta-feira eu alugava filmes. A gente vivia em locadora, né? Era muito bom legal. demais. Eu passava horas na locadora, ar-condicionado bem geladinho, eu horas escolhendo as fitas que eu ia levar para casa. Então, o cinema sempre foi uma grande paixão. Eu cheguei a estudar na Fábrica de Imagens, que é uma ONG que tem na Maraponga, que eles, né, ensinam cinema, e é muito bacana. E a comunicação também, sempre que posso, eu trabalho com cinema, né? E aí eu tenho a grande honra, grande sorte de assessorar a Jeane Albuquerque, que é uma atriz de teatro fortalezense maravilhosa, que fez o primeiro filme dela, O Agente Secreto. Que massa. É o primeiro filme dela. Que está concorrendo. Que está concorrendo a 4 Oscars. Massa. E vai pro Oscar? Vou pro Oscar. Parabéns. Mas eu falei que... Como é essa jornada aí de ir pro Oscar? A primeira vez que vai pro Oscar? A primeira vez. Cara, primeira vez que eu vou frio para na os Estados barriga. Unidos, né? Eu não tinha visto. Eu tirei o visto. Tirou o visto agora? Ah, então a saída pro Recife? Foi para tirar o visto. Foi para tirar o visto. Foi um bate e volta. A gente foi domingo, chegou no Recife domingo. Segunda-feira fomos no consulado tirar o visto. E na segunda-feira à noite já voltamos para Fortaleza. Caramba, e foi ligeiro para resolver a parada do visto? Foi. O pessoal gostou do filme, viu? O pessoal lá do legal. consulado, Sabia que era para ir uma galera que ia trataram a gente com atenção. Acho que eles gostaram muito do Agente Secreto. Acho que estão torcendo pela gente. Que legal. Foram bem gentis lá. E é uma missão, né? Assim, não Quem vai nessa comitiva? O Robério, que faz o delegado, a Jeane Albuquerque, que é a Elisângela, e eu. Maravilha. Cearenses. E vai ser uma missão, e a gente está aqui muito pensando assim, que é um outro Oscar, né? É interessante que as pessoas trazem esse pensamento. Tem o Oscar, que é o Oscar da Julia Roberts, do alto escalão ali de Hollywood, né? Que a Dior manda o catálogo para você escolher. Joias que não são usadas há 60 anos, tiram dos cofres para colocar no pescoço da Nicole Kidman. Entendi. Né? Tem esse Oscar e tem um Oscar que a gente aqui de Fortaleza vai conhecer. A gente está pesquisando no Airbnb, vamos ver como é que a gente faz a coisa. Mas vai chegar lá e vai chegar. E vai fazer a cobertura. A gente passa
A gente vai ficar 7 dias em Los Angeles, 6 dias, 7 dias em Los Angeles. Temos alguns eventos, algumas festas, alguns convites, né? Legal. Tem um veículo de São Paulo que já me convidou para fazer uma ponte e também para entender o que é que vai acontecendo, né? A gente lá também vai pensando nas estruturas e Ligado, é lá e cá, né? Ligado, é lá. anunciando as coisas, passando algumas coisas para cá, passando algumas coisas para outros veículos nacionais e nas redes sociais também produzindo bastante, né? Maravilha, maravilha. Parabéns. Sigam quem estiver vendo, ó, que Diego, nós compramos. vou esbarrar na Meryl Streep e pedir sorry. Que maravilha. Nós compramos esse livro em Canoa Quebrada, mas não foi dedicado ainda. E aí eu vou pedir, quebrar aqui o protocolo. Esperando por esse momento, me sinto honrado. A dedicatória. Massa demais, cara. Lindo livro. Para adquirir o livro, fala contigo no Instagram. Só me mandar um direct, Diego J. Gregório, meu Instagram. Massa. Tá vendendo na Livraria Leitura. Massa. Na loja Reticências do Dragão do Mar vai começar a ser vendido também. Massa. E na Amazon esgotou, mas está em reposição. Um livro lindo, de poesias, fera demais, né? E, além de muito bem escrito, muito tocante, tem capa da Azule, né? Azule é a capista. Esse aqui é o Ramon Alexandre. Ramon Alexandre, abraço para o Ramon, né? E as ilustrações do Humus que nós vimos aqui. Que está passando aqui na TV são do Humus, que é um menino sensacional. Ele foi a primeira pessoa que leu o livro e ele desenvolveu essas imagens, né? Essas imagens muito sensíveis. Olha que massa. Marcos, pensar no poema também é o poema. Sim. Massa, cara. Um micropoema, né? Porque tem um micropoema. Diego, muito obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço. Fica a dica aí para os artistas e para as galerias, a questão da importância da assessoria de imprensa, né? Que a gente... As artes visuais, eu digo sempre, são as menos vistas. Sim. E eram as que deveriam ser as mais vistas, né? Sim. E a assessoria de imprensa tem esse papel, né? É uma coisa que é muito importante para mim, assim, levantar essa bandeira. Eu tenho um projeto que chama Palavra, Imagem e Movimento, que está na primeira edição, em parceria com a Louvre. Quem são os integrantes do Palavra, Imagem e Movimento? O primeiro, Caio Balaio, que é escritor, Alice Dotti e Amanda Nunes são artistas visuais, Fernando Targino, que ele faz esculturas com flores, e eu, Massa, que escrevo. E aí a ideia é a gente repensar mesmo a estrutura da publicidade, né? Por que a gente tem outdoor vendendo coxinha? Nada contra, adoro coxinha. Massa. Mas por que a gente não tem um outdoor falando de uma artista plástica que é incrível? Poesia. Ou um livro de poesia? Você conhece esse livro? Compre esse livro hoje mesmo. Massa. Muitas vezes você vê, compre hoje mesmo, acesse hoje mesmo. Que tabu é esse, né? Que preconceito. Eu não tenho medo esse, nenhum. Né? Quando eu lancei o meu primeiro livro, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que o livro estava sendo muito publicizado. Aí eu falei, nossa, que pena, semana que vem eu vou pôr um outdoor. E pus um outdoor do livro e foi incrível. O livro foi sold out, vendeu muito para fora daqui. E qual o problema de você ter algo que se torna público? Publicizar é tornar público. Sim. É chegar... É o que a gente quer fazer. E não tem problema nenhum. Shakespeare fazia isso. Shakespeare era um publicitário. Ele fazia cartazes das peças dele. Que preconceito é esse de a arte ter que ser guardada, a arte ter que ser mistério? Dá tempo para contar uma história rápida? Dá. Hilda Hilst é a minha escritora preferida, uma grande referência para mim. E ela deu uma matéria para a TV Cultura, uma matéria muito conhecida e tal. E ela está lá para pedir para as pessoas comprarem os livros dela, né? Sem vergonha nenhuma. E ela diz, aparentemente hoje, só quem gosta dos meus livros é o meu editor. Ele gosta tanto que estão todos na casa dele e alguns até embaixo da cama. Meu Deus do céu. E ela fala na entrevista isso assim, eu quero ser lida. Por que o brasileiro lê em francês, lê livros de escritores franceses e não está lendo os livros nossos, brasileiros? E eu quero ser lida. E eu trago também esse pensamento e falo sempre para as pessoas. Por que quando você viaja, você vai nos museus e nunca foi nos museus, por exemplo, do Dragão do Mar? Pronto, ou numa galeria?
Eu, quando sabe viajo, nem eu que procuro. existe. Não sabe nem que existe. Não sabe nem que existe, né? E aí precisa a arte ser publicizada. Exatamente por motivos E como o esse. acesso começa daí. O você Louvre, ele é dizer que existe. publicizado. Tudo. A Mona Lisa, ela é Muito camiseta, ela é Muito marketing, chinela, muito ela é... marketing. E por que que a gente ainda não pode, Tem né? esse pudor, né? Eu liguei para uma amiga para falar sobre Palavra, Imagem e Movimento com muita empolgação. Eu consegui placas de LED, bus-door e outdoor para esse projeto, uma coisa assim que eu considero uma coisa muito bacana. Eu vou adorar, ainda vai para o ar as placas, mas eu vou adorar olhar para a Avenida Dom Luiz e ver a cara da Amanda Nunes lá. Massa. Eu vou adorar massa. que as pessoas vejam a Amanda E Nunes, isso é que fundamental. reconheçam ela na rua e falem, cara, eu conheço aquela menina, ela é artista. Pronto. Eu quero que isso Massa. aconteça, eu acho e isso não seja importante. só quando vê a Ivete Sangalo. Exatamente, ou a coxinha, artista. nada Pronto, contra a coxinha, mas poxa, Maravilha, né? é E isso. aí eu liguei para uma amiga, eu estava muito contente de estar convidar ela para seguir, ela falou, Diego, eu não sei, será que a arte precisa ser salva? Ela ficou perguntando assim, sabe? E eu acho que a arte não precisa ser salva de forma nenhuma. Esse projeto não é para salvar a arte, esse projeto é para salvar as pessoas pela arte. Isso, massa. Essa é a minha Essa é a resposta para intenção. ela, essa é a intenção. É a intenção, massa. Hashtag arte com o Diego Gregório. Hashtag arte. Viva a vida, viva a arte. Viva a arte. cara. Viva...